Boa noite, alunos. Vamos começar a nossa sexta e última aula da disciplina. Hoje é revisão de todo o conteúdo que foi passado nessas últimas 5 aulas. Fiz um resumão aí dos assuntos mais importantes que vocês têm que frisar. Para quem não lembra, meu nome é Ricardo Machado. Mais uma vez comigo hoje o professor Rafael. Boa noite, professor. Boa noite, professor Ricardo. Boa noite a todos os alunos aí espalhados pelos mais diversos polos aí do nosso estado. Boa noite também aos nossos colegas e parceiros tutores, e esperamos que nessa aula a gente consiga fazer aí um apanhado geral sobre tudo que foi dito durante todas essas 5 aulas anteriores que nós tivemos. É isso aí. Hoje é a última aula, nós vamos fazer uma revisão, passar aí, como eu falei, pelos tópicos mais importantes. Então vamos para o slide para a gente ver o que a gente tem para hoje. Então o nosso cronograma aí, última aula. Terça-feira, dia 16, revisão e prova nós teremos hoje, né? Então vamos lá. Nossa primeira aula foi sobre ciclo de vida de software. O que nós falamos nessa aula, pessoal? Lembram lá da nossa visão do produto? Trabalhamos isso daqui na nossa aula passada, né? Terça-feira passada nós falamos aí sobre visão de produtos, fizemos aí um exemplo prático com o Rafael aí trabalhando como nosso cliente, não foi, Rafael? Você lembra dessa aula? Lembro sim, foi uma aula muito interessante e acompanhei algumas coisas de alguns trabalhos que vocês desenvolveram por aí e espero que vocês estejam gostando aí das atividades que a gente está propondo para vocês um pouquinho diferente. Beleza, vamos lembrar então o que é a técnica Elevator Statement, que nós temos aí algumas palavras-chave, for, que é o para, who, que é o que ou quem, o de, que é o nosso produto, o is, que significa o that, que significa que, o unlike, que significa diferente de, e o nosso produto, our product. Nós desenvolvemos isso na aula passada, mas para relembrar nossa primeira aula, nesse exemplo aqui, para empresas que realizam atendimento, que precisam organizar fila, o senha fácil é um software especializado em atendimento sequencial, que atende à legislação brasileira de atendimento normal e prioritário, possibilitando um controle de satisfação e gerenciamento de tempo. Diferente dos softwares atuais, que fazem um atendimento sequencial sem controle de tempo médio, tempo de espera e tempo médio de atendimento. Nosso produto oferece relatórios e alertas sobre o tempo de espera. Bom, pessoal, essa técnica Elevator Statement, como eu falei, ela serve para a gente ter visão do produto, para a gente conseguir unificar o que o cliente está falando com o que nós estamos entendendo. E na nossa aula passada, eu acho que isso ficou bem mais claro, a partir do momento de um problema que o Rafael, né, como um papel do nosso cliente trouxe, né, trouxe aí vários cenários, abordou bastante assunto, trouxe vários problemas para a gente discutir e tentar resolver. Espero que vocês também, durante a semana aí, tenham conseguido implementar e evoluir aquela documentação. Então é ele que vai conseguir unificar o entendimento. Essa técnica, pratiquem bastante, pessoal. Pensem vocês sozinhos, produto, vou pensar aqui no almoxarifado. Aí faz uma técnica Elevator Statement de um sistema de almoxarifado. Patrimônio, fiquem praticando, né? Isso é sempre bom, nunca perder tempo com essa prática, certo? Vamos então para o próximo slide. O que nós vimos também na nossa primeira aula? O que é um requisito de software. Falamos bastante também na aula passada. Então, o que é o requisito de software? Essa palavra é a palavra-chave dentro da nossa área de projeto e na nossa área de desenvolvimento. Requisito de software. É o que o software tem que atender. São os requisitos que ele precisa, são os requisitos que o cliente determina. Então, o Rafael, na nossa aula passada, no papel de cliente, falou vários requisitos. Até um dos requisitos, depois que eu revisando a aula, lembrei, né, atentei que ele citou, não sei se o nosso professor aqui, Rafael, vai lembrar. Você lembra que você falou do nosso controle de estoque, professor? Exatamente, porque no caso de uso, né, que foi utilizado, foi colocado somente a parte do problema do atendimento ao cliente, mas o que acontece? Toda a ordem de serviço, principalmente numa situação de uma empresa como era uma empresa de refrigeração, se eu vou fazer um atendimento de um produto, significa o quê? Que eu preciso de ter peças no meu estoque
né? Então lá aí vem o requisito, né? Existem peças, produtos no meu estoque para poder atender a reposição de peças das máquinas e dos equipamentos dos nossos clientes. Então, os requisitos que a gente consegue colocar são esses pontos chaves que, de qualquer forma, eles vão ser herdados na hora de desenvolver um sistema. E aí eu atentei revisando que foi abordado esse requisito, mas na nossa documentação não existia, né? Então, olha aí, um ponto falho, que isso daí com certeza no mundo real, no momento que você está apresentando a solução para o cliente, ele ia falar, mas eu passei para você que eu preciso controlar o estoque, o sistema não está fazendo. Então, isso daí já seria uma falha de comunicação, né? A gente abordou isso na sala, no momento de que o Rafael estava expondo vários problemas para a gente resolver esses problemas, documentar esses problemas, e a questão do controle de estoque não foi documentado. Então isso daí seria uma grande falha. Isso não pode acontecer no mundo real, né, pessoal? Mas vamos lá então para a gente entender um pouco mais sobre requisitos. No âmbito da engenharia, um requisito consiste na definição documentada de uma propriedade ou comportamento que um produto ou serviço particular deve atender. Também pode ser denominado funcionalidade. Então, requisito e funcionalidade é a mesma coisa se tratando de engenharia de software. A partir do momento que o nosso cliente pede ali um controle de estoque, é um requisito, também é uma funcionalidade. E aí tem várias, né, tem muitas formas de se controlar esse estoque, peças, gramas, pesos, medidas, enfim, cores, tamanhos, né? Então tem vários requisitos que precisam atender para que isso seja feito de forma satisfatória. Vamos lembrar mais alguns assuntos aqui. Bom, papéis que nós vimos aí dentro de análise de software. Papel do analista, que é a função que a partir de hoje todos os formandos vão passar a executar, né, pessoal? Este é o responsável por entrevistar o cliente e extrair todas as necessidades para a automatização. O que é denominado regra de negócio. Então veja, a partir do momento que nós fizemos uma melhoria, né? A partir do momento que nós implantamos o software, foi detectada uma melhoria, preciso controlar a mensalidade. Então nós criamos uma regra de negócio. Opa, como é que vai ser o controle dessa mensalidade? Eu crio a regra de negócio que o cliente só vai poder receber um chamado, né? Só vai poder abrir uma ordem de serviço se ele tiver com a mensalidade paga. Isso é uma regra. Então a gente chama de regra de negócio, o software tem que atender isso, né? Então nós falamos sobre regra de negócio. Vamos voltar para o slide. O analista deve questionar e entender o passo a passo de cada parte do processo. Quanto mais detalhado, menores são as chances de falhas. Então lembram também que eu citei na aula passada que o exemplo que nós fizemos dentro de sala de aula era um exemplo um pouco mais simples, né? Não é um exemplo tão detalhado. Na vida real vocês precisam detalhar ele muito melhor para que ele não apresente falhas. Uma das falhas que já detectei hoje, por exemplo, era essa questão do estoque. Rafael citou o controle de estoque, passou batido. Não é isso, professor? Passou batido e não fizemos, né? Então, isso daí é uma falha, certo? Então, quanto mais detalhado, menores são as chances de ocorrer. Vamos para o slide. E o papel do cliente, que aí era o Rafael, comumente chamado de stakeholder. Alguns autores também vão estar escrevendo isso daqui, né? Dependendo da literatura que você estiver lendo aí. Stakeholder. Deve ser o principal interessado no software. Nem sempre é vinculado à figura quem está comprando. O professor Rafael citou isso na aula passada, eu vou pedir novamente para que ele cite a questão de não só ouvir o cliente. Nós fizemos na aula passada, né, a simulação, mas eu estava só ouvindo o professor Rafael como cliente. O professor citou vários exemplos, pedi que aborde novamente essa questão, professor. Então, é interessante que sempre que você vá fazer um projeto de sistemas, que você não converse somente com o cliente em si, que você converse com todas as entidades, todos os elementos envolvidos que definem o sistema, precisam ser ouvidos. No caso do caso discutido, seriam quem? Seria o
proprietário da empresa, seriam os atendentes, seriam os técnicos e seriam os próprios clientes, porque a finalidade de um sistema de ordem de serviço, né, um sistema de atendimento, é deixar o cliente satisfeito. Então, se eu tenho um sistema dessa natureza, eu tenho que escutar o cliente também. Como ele falou também, conversar com o cliente do seu cliente, né? Isso é interessante para você saber o que ele espera da empresa. Então, de repente, você pode trazer sugestões aí interessantes que o próprio, né, o dono não está visualizando, os funcionários não estão conseguindo visualizar, mas o cliente dele sabe o que precisa, né? Sabe o que tem que mudar. Então é isso aí, pessoal. Vamos novamente para a lousa. O professor Rafael tem mais um questionamento. Na verdade, é só uma observação, porque ali a gente viu a questão de análise dos requisitos e mais para frente a gente vai ver que em um momento do projeto, a gente precisa delimitar qual é a infraestrutura que um projeto vai ter. Então, na análise dos requisitos, você tem que ver, primeiro, o que o cliente quer. Então, você tem lá a visão do produto, quando você vai desenvolver, você vai ver o que o cliente quer. E depois, na análise dos requisitos, você vai precisar ver o que ele quer e o que ele tem. Então, às vezes, ele já tem computadores, ele já tem alguma infraestrutura lá que você pode utilizar para o seu projeto, ou talvez ele não tenha, então você vai ter que propor para que ele adquira isso aí. E eu até jogo aqui uma pitada de um temperinho nessas possibilidades, que hoje, professor, existe um conceito muito grande chamado internet das coisas, né? Então, você tem aí diversos tipos de dispositivos residenciais que podem se conectar na internet e você pode interagir. Hoje nós temos aí Smart TVs, nós temos portão eletrônico de residência que pode serem controlados pela nuvem, através de um smartphone. Então, as soluções hoje elas não estão mais presas na plataforma, né, nas características tipo cliente, servidor, computador, navegador de internet e um servidor de internet. Então, existem uma possibilidade muito mais ampla hoje e que a gente pode aproveitar para diversos tipos de soluções. Automação residencial hoje é um grande mercado, né? Tem muitas famílias aí investindo em segurança, colocando câmeras, colocando controle externo, conseguindo ver câmeras hoje do celular, né? Controlando temperatura, ligando ar-condicionado, ligando a banheira para chegar em casa, está tudo pronto. Então é um mercado fantástico aí, tem muita coisa a ser feita, tem muito mercado para todo mundo. Bom, vamos para a lousa aí, sair um pouquinho dessas conversas e passar aqui para a nossa revisão. Modelo de entidade e relacionamento, também vimos na nossa primeira aula, entendemos um pouquinho sobre o que é entidade, que é um conjunto de objetos do contexto sobre o qual se deseja guardar dados. Quais são e o que atributos? São informações de cada entidade, dando características próprias. E o relacionamento é uma associação entre as entidades para dar sentido à informação. Então vamos relembrar no nosso exemplo lá. Entidade. Quais eram nossas entidades? Nós criamos lá uma classe pessoa, uma classe cliente, que ia herdar pessoa, e colocamos alguns atributos. Pessoa tinha nome, tinha CPF, tinha data de nascimento, tinha endereço, tinha vários atributos, né, que dão característica própria à pessoa, né? E o relacionamento entre essas classes, que seriam a classe pessoa e a classe cliente, elas dão sentido à informação. Então eu consigo visualizar o cadastro inteiro de um cliente, né? Sabendo que ele é cliente da empresa, no caso a empresa do Rafael, que ele precisa lá dos chamados, então eu consigo fazer sentido. Assim como o relacionamento entre cliente e ordem de serviço. Então eu sei quem abriu aquela ordem de serviço. O mesmo jeito era relacionamento entre funcionário e ordem de serviço, que eu tinha uma terceira classe chamada responsável, né? Essa classe fazia com que eu pudesse identificar quem era o responsável por aquele chamado, quem era o técnico que estava responsável por atender aquele chamado. Então eu conseguia dar sentido à informação através desse relacionamento. Então, esses são os conceitos do modelo de identidade e relacionamento. Vamos para mais um slide. Vimos também a importância de testes. Vimos aqui o teste de caixa teste de caixa branca, que são testes de condição, testes de fluxo de dados, testes de ciclos, testes de caminhos lógicos de códigos nunca executados. Teste de caixa preta, dados de entrada que são fornecidos, o teste é executado
e o resultado obtido é um comportamento já esperado, né? Que ele vai ser comparado previamente para que você determine se o resultado dessa função está de acordo. Esse é o teste da caixa preta. Um exemplo bem simples, uma calculadora. Se eu montei uma função de somar, vou colocar 2 mais 2, eu já sei que o resultado é 4. Qualquer resultado diferente de 4 é um resultado não esperado, ou seja, minha função, né, o meu método está errado. Nós não colocamos, né, obviamente nós não tínhamos o código aqui, né, professor, não tínhamos como fazer teste no nosso exemplo prático. Mas os testes hoje já tem vários conceitos e já sabe que sem um teste hoje o software não vai para frente, a manutenção não evolui, é necessário se testar e não só testar pelo seu cliente, não só testar pelo desenvolvedor. Colocar uma pessoa que não tem nada a ver para fuçar o software é muito importante também, né, para que ele detecte erros, detecte falhas e vocês possam corrigir colocando uma solução, não vou dizer a prova de falha, porque a prova de falha nunca existe, né, sempre tem um problema ou outro, mas o mais reduzir essa probabilidade é sempre interessante. O que nós vimos também na primeira aula? A estrutura dos testes. Nós vimos aí os 5 testes necessários. Então tem a preparação de teste, onde você executa exemplos de teste, selecionar os dados de entrada, determinar as saídas esperadas. Os testes estruturais, que aí se enquadra no teste de caixa branca. Nível de módulo, onde você faz os testes unitários, que são testes baseados na cobertura, testes baseados na complexidade, ou seja, no domínio de dados. Nível de subsistema, que são os testes integrados. Teste chamado top-down e bottom-up, onde você faz testes do seu código. Testes funcionais, que aí serão os testes de caixa preta, que são em níveis de sistema, onde você faz teste de processamento, teste de carga de dados, né, aqui colocado como estresse, onde você faz uma grande massa de dados, teste de exceções. Esses testes aqui são muito importantes, o teste de exceção e o teste de estresse, para você saber se a estrutura vai ser suportada. O professor Rafael acabou de citar que é interessante você visitar o seu cliente e saber se ele já tem uma certa infraestrutura para suportar esse sistema. E aí esse teste de estresse é muito importante. Já tive que fazer vários sistemas aí que nós migramos, né, de plataformas para saber se os servidores comprados iriam suportar essa carga, um acesso massivo, enfim. Então, também é um teste muito importante, teste de estresse, teste de carga. E o último teste, que ainda é um teste de sistema, teste de aceitação. E aí pelo usuário. Pode ser seu cliente, pode ser, né, as pessoas que trabalham na empresa do seu cliente, enfim, para ele saber, para ele mexer no software e você ter a certeza se o que você fez, o que você está entregando é realmente o que ele pediu. Vamos então para mais um slide e aí na aula 2 nós entramos em padrões de projetos. Foi uma aula bem estressante, né? Nós tivemos aí muito conteúdo, não tinha como eu reduzir, eu quis mostrar todos os padrões de projetos, porque hoje quando a gente trabalha com as linguagens modernas, todas adaptam esses padrões, todas utilizam esses padrões, então a gente precisa conhecer, para conhecer a estrutura do que a gente vai trabalhar, qual linguagem que nós vamos desenvolver. Tanto .NET quanto Java, todas essas linguagens orientadas a objetos, elas trabalham com esses padrões. Então o padrão mais importante, vamos voltar para o slide, o padrão mais importante que a gente precisa lembrar aqui é Abstract Factory, que trabalha diretamente com herança de classes, né? Nós falamos aí da classe concreta, um exemplo que nós temos aqui é um exemplo mundo animal, onde nós temos uma classe de continente, criamos dois objetos, né? O continente africano e o continente americano, e fazemos relacionamento diretamente com outros objetos. Esses outros objetos herdam outras classes, né? A classe de herbívoro e a classe de carnívoros, enfim. Então, esse exemplo aqui que eu citei vários outros exemplos, mas o padrão Abstract Factory é o padrão que a gente tem que conhecer bem, principalmente não só para conhecer a estrutura da tecnologia que você vai estar desenvolvendo, mas para montar os seus próprios sistemas. Se você vir a se tornar um desenvolvedor, né, um programador, você precisa estar entendendo muito bem essa herança, precisa conhecer esses padrões para colocar nos seus projetos. Ele vai reduzir drasticamente a quantidade de códigos que você vai precisar fazer, uma vez que você já tem um esqueleto, né, o que seria a nossa classe, você passa a herdar e trabalhar com essas funcionalidades. Então, o que nós vimos mais também? Na aula 3,
Metodologias de desenvolvimento. Nós falamos sobre algumas metodologias. Então, nós entendemos aí elementos da análise estruturada. Então, quando a gente estava falando de análise estruturada, quais foram os elementos que nós abordamos? Diagrama de fluxo de dados. Fornece informações de como os dados são transformados durante todo o processo. Ele representa a entrada e saída de dados, consulta banco de dados e comunicação entre sistemas. Quando o professor Rafael estava na aula passada fazendo um papel de cliente, que ele já foi, citando todo o fluxo que a empresa dele tinha com aqueles questionamentos que eu fui fazendo, eu fiz 4 questionamentos iniciais. E ele foi abordando como funcionava a empresa dele, como que era um atendimento, como que o cliente abria o chamado. Ele foi a forma que ele foi citando já era um fluxo. Então, é interessante praticar, como eu falei também na aula 3, é um conceito antigo, da década de 70, mas mesmo esse conceito ser antigo, ele é um conceito muito usado. Diagrama de fluxo de dados faz com que você consiga, a abstração que você tem desses problemas que o cliente traz, você consiga colocar no papel e conseguir visualizar realmente como que está a transformação desses dados, como que está o passo a passo. Então, todo aquele problema que ele trouxe, o cliente chega até minha loja, ele conversa com o meu atendente, o atendente anota no papel qual que é o problema, pega esse papel e passa para o técnico. Olha o fluxo acontecendo. Então, é interessante que você já comece a fazer um diagrama, para quando você vier projetar o sistema, você tem aquele diagrama do lado. Não tenha que perguntar dele novamente, não tem a possibilidade de você ter esquecido algum passo. Então o diagrama é muito importante, pratique esse diagrama também que é interessante. Vamos falar mais alguns conceitos aqui. Bom, entidades externas dentro desse diagrama, que é representado por um retângulo, indica a interação ou dependência de um agente externo ao sistema. Fluxo de dados representa por uma seta que indica a evolução do fluxo, indicando uma sequência para tratamento de dados. O processo, representado por um círculo, orienta qual a ação deverá ser executada com a informação. E o depósito de dados, é representado por um retângulo dividido, que indica um banco de dados ou um arquivo que armazena a informação. Coloquei um exemplo no slide também, para que a gente pudesse visualizar melhor. Então, agente externo, um cliente. Vejam a setinha definindo para onde está correndo o fluxo da informação. Ele realiza um pedido. Esse pedido vai ser registrado. Para que ele seja registrado, eu preciso capturar as informações do cliente. Então, veja, consulta aqui a um banco de dados. A um repositório de dados, como eu falei, ele pode ser um banco de dados, pode ser um arquivo TXT, pode ser um arquivo XML, pode ser uma consulta JSON, Todas essas duas tecnologias foi abordada na programação avançada, vocês viram aí com o professor Alan, Então, todas essa forma de guardar dados eu posso vir a consultar. Por último, eu registro o meu pedido em outro repositório de dados, pode ser o meu banco de dados, como eu falei, pode ser qualquer um desses arquivos, e retorno o comprovante, o número desse pedido para o meu cliente, certo? Então, essas setas vão definir onde inicia e onde finaliza o meu pedido. Coloquei esse fluxo de dados bem simples, mas é a forma que a gente consegue visualizar, por isso que eu vou repetir novamente. Sempre que for conversar, sempre que for projetar um sistema, pega um papel, canetinha na mão e vai desenhando, vai fazendo um diagrama, vai fazendo um fluxo para você conseguir entender e principalmente não esquecer depois, já aconteceu comigo várias vezes, às vezes por teimosia, vou conversar, não levo um papel, não anoto nada, depois não consigo lembrar o que eu conversei e me coloco em saia justa, Tem que voltar para o cliente e falar, não, eu esqueci aquele ponto, o que era mesmo. Isso daí, às vezes, demonstra um pouco falta de compromisso. Então, às vezes, por descuido, a gente cai nessa rotina. Então, deixo a dica para vocês não cometerem esse erro. Sempre leve um papel, sempre leve um caderno e anotem tudo que você fizer durante a entrevista, você vai anotando. Vamos, então, evoluir mais um pouco e abordar outros elementos. Elementos da análise estruturada. Dicionário de dados. Ele mostra uma lista organizada com todas as informações importantes para o sistema. Define como a informação será armazenada. Ele registra todos os fluxos de entrada e saída, todos os depósitos de dados e os depósitos de dados temporários também. Então ele tem aqui uma simbologia própria para que a gente possa
manipular essa informação. O igual, onde eu monto uma composição. O mais, onde eu faço uma junção de dados. O parênteses, para eu determinar dados opcionais. Os chaves, para eu definir interação ou repetição de determinada informação. O colchete, para eu selecionar várias alternativas. E o pipe, pessoal, é esse traçozinho que nós temos aí no teclado, tá? Ele separa quais alternativas eu posso estar de dígitos, né? Separa quais alternativas de dígitos eu posso colocar nessa informação. Então, o pipe, ele vai ser sempre junto com as chaves. Perdão, colchetes é o nome disso, né? Com os colchetes. E os dois asteriscos para eu fazer um comentário e o arroba para eu identificar um determinado depósito de dados. E aí nós entramos em conceito de orientação a objeto. Conceito de orientação a objeto, nós abordamos as classes. Falei para vocês também, pessoal, que é muito importante que vocês sempre estejam lendo e revisando, reciclando, relembrando os conceitos de orientação a objeto, porque é realmente muita coisa e várias vezes nós não lembramos. O que a classe faz? Representa um conjunto de objetos com características afins. Uma classe define o comportamento dos objetos através de seus métodos e quais estados eles são capazes de se manter através desses atributos. Então, lembrando, o que é o estado? O estado, na verdade, é uma classe, né, jogada em memória, ou seja, uma classe instanciada, a construção de um objeto. A partir do momento que eu coloco dados, coloco informação nesses atributos, eu passo a ter um estado desse objeto, eu passo a ter um estado dessa classe. Então, o estado é quais informações fazem parte daquele objeto no momento em que ele está instanciado. Isso é o estado da classe. Voltando para o slide. Uma subclasse, que é uma nova classe, que é das características da classe mãe. Objeto ou instância é um objeto capaz de armazenar os estados através de seus atributos e reagir com mensagens enviadas a ele, assim como se relacionar e enviar mensagens a outros objetos. Então, o que é isso aí, pessoal? A partir do momento que eu tenho uma ordem de serviço aberta, né, voltando no exemplo da aula passada, tem uma ordem de serviço aberta, vou manipular isso em sistema. Vou consultar na base de dados qual é a ordem de serviço, trazer toda aquela informação, data, qual é o número do cliente, qual o estado, se já foi feito um diagnóstico, né, se tem alguma informação digitada, trago isso para o meu software, jogo isso em memória, ou seja, estou instanciando um objeto, estou tendo um estado. A partir do momento que eu troco mensagens, né, faço a manipulação de dados entre a ordem de serviço e a classe responsável, onde eu vou definir quem é o técnico. A partir do momento que eu faço essa interação, eu estou trocando mensagens entre esse objeto. Tá, pessoal? Então, isso é trocar mensagem entre objetos dentro da minha aplicação. Vamos para o slide para a gente ver mais conceitos. Dentro do desenvolvimento, nós falamos sobre o Scrum. Tentamos abordar um pouquinho, não foi, professor Rafael, de Scrum na aula passada, certo? Então, o interessante do Scrum é que ele possibilita uma forma um pouco mais interativa do desenvolvimento do software, né? Então, essa aproximação entre o cliente e o desenvolvedor, ela acaba dando um dinamismo interessante na hora do desenvolvimento do projeto. Falamos sobre metodologias ágeis, né, várias metodologias ágeis e principalmente o manifesto ágil, que é justamente trazer o cliente para dentro do desenvolvimento, fazer com que ele participe, tornar parte da equipe, porque se algum problema existir, alguma falta de comunicação existir ali, ele já vai estar fazendo parte, ele detecta isso rapidamente, a gente consegue resolver muito mais rápido. Então, voltando para a luz, o que é o Scrum? É um processo de desenvolvimento interativo e incremental para o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software ágil. O Scrum possui seu foco no gerenciamento de projeto da organização, onde é difícil planejar o futuro. É uma forma de planejar e gerenciar projetos, trazendo a autoridade da tomada de decisão, ou seja, o nosso cliente, né, a níveis de propriedade, operação e certeza. Bom, quais são as principais características do Scrum, então? O cliente se torna parte da equipe do desenvolvimento, como eu acabei de citar. As entregas são frequentes, intermediárias e de funcionalidades 100% desenvolvidas. Isso daqui faz com que o seu cliente
se empolgue mais, né? Faça parte, veja resultado frequentemente, então ele tenha um ânimo maior para investir nesse software. Planos frequentes de mitigação de risco e desenvolvimento pela equipe, ou seja, a partir do momento que você está com pequenas partes sendo entregue, você consegue resolver problemas mais rápido. Discussões diárias de status com a equipe. Então, a equipe todo dia está dizendo o que está acontecendo, se teve dificuldade, se não teve, o que está desenvolvendo. Essa discussão diária, cada membro da equipe responde essas perguntas aqui, ó. O que fiz desde ontem? Então, ele vai dizer o que ele está, qual é o processo que ele está trabalhando desde ontem. O que estou planejando fazer até amanhã. Então ele já diz aí, né, ele já, dentro de uma reunião rápida, ele consegue, o gerente, a equipe inteira consegue saber o que está planejado para esse desenvolvedor. Existe algo me pedindo para atingir essa meta? E isso é uma pergunta muito importante, porque às vezes ele está dependendo de uma terceira pessoa, de um componente e está travado. Transparência no planejamento de desenvolvimento, essa é a principal ferramenta que o Scrum traz. Reuniões frequentes com o seu cliente. Problemas não são ignorados e ninguém é penalizado por perdão, pessoal, por reconhecer ou descrever qualquer problema não visto. Locais e horas de trabalho devem ser energizados, no sentido de que não trabalhem em hora extra, né, pessoal? Então, isso daí é um dos principais características do Scrum. Os artefatos que nós vimos do Scrum: backlog, planejamento de sprint, falei na aula passada, né, um pouquinho sobre sprint, são as atividades que você planeja durante um determinado período de tempo, onde participa o Product Owner, o Scrum Master, e aí junto com a equipe eles decidem como irão trabalhar dentro dessa sprint, dentro do tempo que você vier a determinar. O Product Owner mantém uma lista priorizada de itens do backlog e o backlog do produto em questão, né, que é o software. O que pode ser priorizado durante o planejamento da sprint, e a equipe seleciona esse backlog para desenvolvimento. Product Backlog, que é um backlog de uma lista de itens priorizados a serem desenvolvidos para o software. Então, quando nós conversamos na aula passada com o professor Rafael, que ele estava fazendo o papel de cliente, que ele veio trazer aí a funcionalidade de ordem de serviço, preciso controlar a produtividade do meu técnico, eu não sei se ele realmente resolveu o problema, não sei quando que ele chegou lá na casa do meu cliente, preciso ter esse controle. Então isso daí é uma prioridade, eu já vi como uma prioridade para o cliente, eu consigo colocar essa funcionalidade no Product Backlog e junto com a equipe de desenvolvimento, junto também, né, no caso o Rafael, que faria parte do cliente, estaria presente na reunião, priorizar esse item. Olha, esse item aqui é o item mais importante para ele. Ele precisa saber se o técnico está resolvendo o problema, se o técnico realmente está indo na casa do cliente, ou se o técnico não está agindo de má fé. O exemplo que eu citei na aula anterior é se o cliente chega, conhece lá o atendente, conhece o técnico, não registram nada na empresa, usam as ferramentas, o veículo da empresa para visita técnica e acaba ficando tudo, né, por elas mesmas e a empresa não fatura. Então, com essas funcionalidades listadas, a gente consegue definir as prioridades e começar desenvolvendo software por elas. Porque com certeza essa prioridade, pelo que a gente vinha abordando, é a prioridade mais importante para o cliente. Certo, pessoal? Então é priorizar esse Product Backlog. Que são os artefatos? Bom, mais um artefato que nós temos, o Sprint Backlog. Sprint é uma lista de itens selecionados, né, que contém tarefas concretas, ou seja, o que vai ser feito é o que será realizado durante as próximas sprints. E o gráfico de burn down. Esse gráfico de burn down é aquele gráfico que eu mostrei uma imagem na aula passada, não tinha colocado no slide, mas eu mostrei esse gráfico na aula passada. É o gráfico onde você estima as atividades em horas, você coloca aí a quantidade de horas que vai se desenvolver todas as atividades. Perdão, pessoal. E o gráfico de burn down, ele traça uma linha ideal de execução dessas atividades. A partir do momento que as atividades estouram a linha, né, medidas têm que ser tomadas, né? Qual é o técnico que não está conseguindo acompanhar, né? Qual o desenvolvedor que não está conseguindo acompanhar o ritmo da equipe, né? Se ele está com impedimento, se ele está faltando alguma coisa, faltando um auxílio, faltando, de repente, a funcionalidade que ele pegou é a funcionalidade mais complexa, não foi traçada a quantidade de horas
exatas, né, quantidade de horas certas, foi traçado quantidade de horas a menos e, na verdade, precisaria de mais. Enfim, você consegue acompanhar e ver, né, a saúde aí do desenvolvimento de como está andando. Gráfico muito importante, todas as ferramentas aí de Scrum tem esse gráfico. Voltando para a lousa. O que nós vimos também, e aí nós entramos na aula 4, né, já saindo da aula 3, entrando na aula 4, nós falamos aí sobre o ML. E foi muito abordado na aula anterior, né? Na aula passada, onde nós fizemos nosso exemplo, fizemos um diagrama de classes. O que é o diagrama de classes? Mostra as diferenças entre as classes que fazem parte de um sistema e como elas se relacionam. Os diagramas de classes são chamados diagramas estáticos porque mostram as classes com seus métodos e atributos, bem como os relacionamentos. Então, quando nós montamos na aula passada o nosso diagrama de classe, nós colocamos lá pessoa, cliente, funcionário, ordem de serviço, o responsável pela ordem de serviço. Né? Durante a atividade aí da semana, vocês já tiveram que prever com certeza aí uma classe de mensalidade, né, onde vocês colocaram lá o pagamento da mensalidade, registraram qual foi o mês que foi pago, qual o valor que foi pago, tudo isso vocês já deveriam ter colocado no diagrama de classe. Então, quem fez aí nessa atividade da semana aí, quem conseguiu colocar isso, com certeza atendeu 100% ao interesse do nosso cliente, não é isso, professor Rafael? E o interessante é que sejam colocadas as informações que você também vai precisar usar no sistema. Porque também não adianta você, muitas das vezes a gente acaba se preocupando num foco diferenciado daquele que não é o foco do sistema. Então, é muito importante a gente priorizar realmente o que a gente está modelando, para que também a gente não possa confundir as classes e depois a gente vai ter uma dificuldade aí nos relacionamentos, em herança, enfim, em diversos outros problemas que pode surtir na hora da programação. Essa é uma grande vantagem do cliente estar participando da equipe, né? Como o Scrum propõe isso, essa é a grande vantagem dele estar participando, porque ele que vai dizer o que é prioridade para ele. E aí, a partir do momento que você já sabe qual é a prioridade, começa a desenvolver daquilo, deixando aquela funcionalidade logo pronta, né, o cliente fica muito mais satisfeito em ver aquilo funcionando, certo? Vamos passar para mais um slide, ver o que nós vimos aí ainda na aula 4. Então, coloquei esse exemplo, né, no slide, na aula 4, que era o paciente, a agenda, horário e a consulta marcada. Então temos aí, né, dentro dessas que eu relacionei, 4 classes, cada uma com seus atributos e métodos, a cardinalidade de relacionamento entre elas, a dependência, né, para gerar a consulta só vai gerar a partir do momento que um paciente agendou, né? Então, se ele não tiver agendado nada, não existe a consulta. Então, veja o relacionamento dando sentido à informação. Se não tivesse relacionamento, a informação acaba ficando falha. Vimos também diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso descreve a funcionalidade proposta para um novo sistema, que será projetado, excelente ferramenta para levantamento de requisitos e funcionalidades. Então, quando nós começamos lá na aula passada a conversar com o professor Rafael, que era o nosso cliente, nós começamos direto no diagrama de caso de uso, que era o diagrama melhor para a gente estar relacionando todas as funcionalidades que ele havia passado, né? Como nós já estávamos com um roteiro pronto e durante aí o debate acabou surgindo a necessidade, né, professor Rafael, do estoque, né, deixamos esse ponto falho, mas com certeza aí isso já deixo como dica aí para que vocês desenvolvam. Deixa eu pegar já esse diagrama que eu fiz durante a semana, já coloquei a mensalidade, vou agora acrescentar mais uma funcionalidade. Né? Façam por conta própria para vocês praticarem. Coloque a funcionalidade de controle de estoque. Pode postar no portal Ava que a gente vai estar acompanhando e vendo, discutindo todas as questões. Até os próprios tutores com certeza vão estar acompanhando a solução. Não é isso, professor Rafael? Então, professor, mas eu vejo uma coisa muito interessante nessa situação da aula anterior, é que isso é o que mais acontece na hora que você vai conversar com o seu cliente. O cliente chega com um problema, só que ele esquece, e na verdade não é que ele esquece, ele nem sabe que para poder resolver aquele problema, ele tem muitas outras coisas que ele precisa resolver anteriormente. Então, cara, desde
um controle de RH, né, onde vai controlar os seus funcionários, aí depois vai para pagamento de salário, e depois o sistema ele acaba expandindo. Então não adianta o cliente às vezes querer resolver um problema pontual, né, de forma paliativa, sendo que ele precisa de fato resolver o problema de forma global, ele precisa resolver o problema da empresa dele. E hoje nós estamos na era da informação, nada está fora de conexão, então nós precisamos realmente, na hora que for fazer um trabalho de análise, procurar não só enxergar o problema pontual, mas sim o global. Às vezes o cliente não percebe que ele tem outras coisas, né? Então aquele exemplo que aconteceu ao passado foi muito prático para a gente vivenciar exatamente e mostrar para o aluno que esse tipo de problema acontece. É verdade. E não acontece só uma vez não, acontece frequente, como o professor falou. Nós temos que ter também uma visão e um discernimento muito claro disso daí, pessoal, para não extrapolar. Eu sempre falo o seguinte, vamos resolver o seu problema, vamos visualizar à frente, mas nunca tente entregar logo a solução ideal, logo o mundo ideal. Porque aí você começa também a criar muitos problemas, a levantar muita solução, e o cliente vai vendo que ele precisa, vira uma bola de neve, né? O negócio vai crescendo e nunca se resolve. Então, sempre por partes, por isso que eu digo que o analista ele tem que ter um conhecimento muito amplo. Ele tem que saber o ponto ideal. Qual é o problema que ele está me expondo, o que eu preciso fazer para resolver esse problema, como que eu vou visualizar além, né? Já sugerindo algumas melhorias para o fluxo dele, sem extrapolar, sem tornar um processo tão grande que fica inviável resolver, que nunca acaba, que também isso acontece várias vezes, a gente, não, vamos resolver logo, matar logo uma mosca com um tiro de canhão, né? E aí é um exagero muito grande. Então, sempre tem que ponderar sobre essas questões. Vamos continuar no slide. Um diagrama de caso de uso que eu coloquei como exemplo, um restaurante bem simplificado aí, onde o ator cliente ele vai comer a comida, beber um vinho, pagar a comida e o chefe iria cozinhar, né? O nosso exemplo da aula anterior foi um exemplo bem mais elaborado, né? Diagrama de atividades. O diagrama de atividade representa o fluxo conduzido por um processamento. É essencialmente um gráfico de fluxo, mostrando o fluxo de controle de uma atividade. Nós fizemos e praticamos bastante esse diagrama de atividade. É uma ferramenta muito boa, de muito fácil entendimento. Como eu falei, qualquer gestor vai fazer uma analogia rápida fluxograma, né? Então ele vai conseguir compreender através do diagrama de atividade o que você está dizendo, como que você está entendendo a demanda dele. Então, o diagrama de atividade, ferramenta excelente para vocês sempre estarem fazendo, sempre estarem praticando. O que nós vimos mais? Para o slide aqui, pessoal. Sim, um exemplo de diagrama de atividade. Início, seleciono o produto, né? Isso daqui seria o carrinho de compra, perdão, né? Eu acabei iniciando, lendo o diagrama e não disse o que era. Isso daqui era o nosso carrinho de compra, que foi o exemplo citado na aula, onde o cliente entra, seleciona o produto, a aplicação vai verificar o estoque, vai passar para ele, o produto não possui estoque, então solicita informações do cliente para informar quando o estoque for abastecido. E aí finaliza. Caso o produto exista, ele vai permitir que seja adicionado ao carrinho de compra. Perdão. O cliente vai informar a quantidade que deseja e aí sim vai ser adicionado ao carrinho de compra, finalizando esse processo. Vimos também diagrama de sequência. O diagrama de sequência descreve a maneira como os grupos de objetos colaboram de acordo com seus comportamentos ao longo do tempo da execução do sistema. Ele registra o comportamento de um único caso de uso e exibe os objetos e as mensagens. O exemplo que nós vimos aqui desse diagrama de sequência foi o exemplo aí do carrinho de compras, onde o cliente vai interagir através do navegador, navegando nos produtos, a aplicação vai responder para ele. Perdão, ele vai selecionar, o segundo passo seria ele seleciona o produto, a aplicação vai responder para ele a opção de estoque, ele vai informar quantos ele quer, ele vai pedir para fechar o pedido vai entrar em estado de aguardando pagamento, o operador de estoque, a partir do momento que recebe a confirmação do pagamento, separa esse pedido para entrega. Então esse daqui é um diagrama de sequência bem simples que nós vimos como exemplo na aula.
E a aula 5, né, que eu venho citando bastante, a aula passada, foi a aplicação prática, onde nós desenvolvemos aí uma visão do produto com a técnica Elevator Statement. Então nós tivemos aqui, né, esse resultado, foi um resultado bem interessante. Também fizemos os casos de uso, ordem de serviço, né, onde o cliente vai descrever o problema, abrir a ordem de serviço, ou ele ou o atendente vai categorizar, distribuir a ordem de serviço, o técnico vai manter essa ordem de serviço, vai dar entrada através do diagnóstico que ele deu e a solução, né, passo a passo, e o cliente, por último, vai aceitar a solução, fechando a ordem de serviço e qualificando o atendimento. Fizemos vários diagramas, né? O diagrama de atividade com a abertura do chamado técnico pelo cliente, diagrama de atividade com o chamado técnico sendo aberto pelo atendente, o técnico mantendo a ordem de serviço. Fizemos também o diagrama de atividade onde o técnico entra, né, com o diagnóstico e a solução. E por último, o fechamento do chamado e a qualificação do serviço. Tivemos também esse resultado do diagrama de classe, como eu citei aí, a classe pessoa, né, a classe cliente e a classe funcionário. A cardinalidade entre cada uma delas, que é obrigatório 1 para 1, ou seja, se eu tenho uma pessoa para que ele se torne cliente, eu também preciso ter a informação dentro do cliente. O responsável, né, o funcionário responsável pela ordem de serviço, para que eu saiba quem que está executando esse serviço, e a categorização desse serviço. Então, esse foi a nossa elaboração da aula anterior, da quinta aula, onde nós desenvolvemos aí dentro de sala uma aplicação prática, né, algo que nossa proposta era trazer para dentro de sala de aula, um pequeno projeto para que vocês consigam visualizar algo pronto. Como eu já citei, eu tive bastante dificuldade para entrar em orientação a objeto e tive muita me facilitou ver soluções prontas. Então, meu objetivo foi trazer, né, na aula passada, algo pronto para que vocês conseguissem visualizar. Acho que o professor Rafael também gostou, achou a aula bastante interessante, interagiu bastante como cliente, não foi, professor? Foi bastante interessante, até mesmo para mostrar para os nossos alunos como que é essa interação e como que acontecem algumas vezes as perguntas principais que se fazem, como se fazer uma análise de requisitos. Dessa forma, eu acredito que mostrando um modelo de como que funcionam as coisas, desde a entrevista até a criação dos diagramas, dos gráficos de acompanhamento. Então, foi uma forma bem interessante para reforçar para os nossos alunos de como que funciona um trabalho de analista. E aí chega a fase onde nós vamos agora avaliar todo esse conhecimento, muito conteúdo, né, pessoal? Vocês vão aí executar uma prova. Vai cair aí tudo que nós vimos, então boa sorte, espero que todo mundo tenha revisado, né, tenha tido tempo aí de revisar, tenha acompanhado todo esse conteúdo e que faça uma boa prova. Deixar alguma consideração, professor? Eu gostaria muito de agradecer durante todas essas 6 aulas a atenção de vocês, pedir desculpa por alguma falha que a gente tenha desenvolvido e desejar aí para vocês uma boa prova e que no futuro não tão distante a gente possa interagir mais em outras oportunidades. É isso aí, pessoal. Então, agradecer, né, que todo mundo que acompanhou aí, tem mandado algumas dúvidas no chat, participado com a gente, continuem estudando, né, não é só porque vocês estão finalizando agora a parte da graduação técnica que acaba. Cada vez mais a gente precisa se reciclar. O mercado, a área de informática tem muita novidade, tem sempre muita novidade. Então sempre busquem conhecimento, procurem estar sempre se atualizando. Desejo boa prova para vocês, quero desejar também boas festas, nós já estamos no final do ano, essa é a nossa última aula, né? Desejar boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que 2015 todos vocês já possam estar atuando no mercado, né? Vocês comecem aí já correr atrás, né, com essa bagagem de conhecimento aí, não esperem, né, corram atrás, principalmente agora onde vocês vão ter muito conhecimento e precisam colocar tudo isso em prática. Então é muito importante estar indo atrás. É isso aí, pessoal, boas festas e boa prova.